Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Nesta manhã de sábado, hoje, dia 18 de fevereiro de 2023, eu quero convidar vocês para mais uma porção da Palavra de Deus, onde vocês vão receber edificação para a sua fé cristã, pela Palavra. A Palavra de Deus é quem nos fortalece, é por onde nós estamos firmes em Deus, é por onde nós estamos cada dia mais alicerçado na comunhão, na direção de Deus, é pela palavra do Senhor. A palavra de Deus é o único princípio, meio, regra para nós estarmos na vida com Deus. Amém? É muito bom as pessoas entenderem isso, as pessoas conhecerem esta verdade. Sem a palavra de Deus, o homem continua perdido, cego, distante, indo a juízo fora da promessa de Deus. A promessa de Deus, ela é por fé. A comunhão com Deus, ela é por fé. A salvação de Deus alcança-se por fé. E essa fé é pela palavra. A fé, ela é pelo ouvir, vem pelo ouvir. E pelo ouvir pela palavra de Deus. Pois quando nós ouvimos a palavra de Deus, aprendemos dela e seguimos a direção dela, crendo no que ela nos mostra, revela, nos instrui, nos orienta. Então, a partir daí, a gente está exercendo a nossa fé em Deus. Pela palavra, tá bom? Porque tem muita gente que vive uma vida de fé em Deus, mas não é pela palavra. É por outros meios, é por outros conceitos, pois a própria palavra vai dizer, o próprio Senhor Jesus falando, o próprio Deus falando através do profeta Isaías 29:13, e também falando através de Jesus, Mateus 15:8 e 9. A palavra vai dizer que muitos adoram a Deus em vão porque não estão pela palavra. Estão pelos preceitos dos homens, estão dentro da direção dos homens. Não estão vivendo uma vida de fé, de comunhão, de santificação, de consagração a Deus pela palavra. Logo, toda essa vida religiosa, essa devoção, essa consagração, esse sacrifício religioso é vã. Não serve para o homem chegar a Deus 1 centímetro. Isso não leva ninguém a Deus 1 centímetro. Essa vida religiosa, essa devoção, esse sacrifício de rituais, de culto, de trabalho dentro da religião, de entrega, de vida religiosa, isso não serve para levar o homem a Deus 1 centímetro. Você só pode estar andando, sendo guiado e ir na direção de Deus quando você ouve a palavra, crer na palavra, se converte à palavra e passa a viver uma vida de devoção, obediência, submissão a Deus pela palavra. A palavra encarnada que é Cristo e a palavra dele escrita, a palavra revelada que está aqui, que nós temos. Então, nesta hora, eu quero ler para você um trecho da palavra de Deus, uma porção da palavra de Deus, para levar você ao conhecimento e edificar a sua fé. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, o versículo 11 ao versículo 14. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Versículo 13. Aguardando, preste atenção no versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Versículo 15, Paulo vai dizer, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Paulo, aqui escrevendo a sua carta a Tito, ele vai falar algo aqui que precisamos conhecer
esse ensinamento da palavra de Deus. Lembrando que Paulo, ele falou, não foi por ele. Paulo falou inspirado pelo Espírito Santo de Deus, no qual a palavra ainda estava sendo revelada, ainda estava sendo escrita a revelação de Deus, para que depois de Apocalipse fosse fechada. Paulo ainda estava sendo ali trabalhado para a revelação da palavra de Deus. Ainda estava aberta, ainda estava sendo revelada. A revelação se fecha a partir de Apocalipse. Ela iniciou em Gênesis. Olha que coisa interessante. Gênesis é início, princípio. A revelação de Deus se inicia em Gênesis. E ela se finda, fecha, é selada em Apocalipse. Apocalipse, livro da revelação. A revelação das coisas do fim. Todo o final dessa humanidade, todo o fim dessa vida que nós aqui estamos, toda a existência aqui está findada, está revelado o fim dela em Apocalipse. Bem, vamos ficar aqui nesta palavra que nos traz, como igreja, temos que receber a instrução da palavra. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui, vou ler novamente e explicando, aplicando o ensino, o que a palavra declara. Amém? Porque isso é pregar. Pregar é ensinar com sabedoria, consciência, lucidez, sobriedade, inteligência, para que você que ouve, você possa com cuidado, com atenção, tenha mais, seja mais prudente ao ouvir do que está vivendo esses movimentos aí. Passe a ouvir para você analisar o que ouve, para você poder saber e conhecer a verdade, aquilo que está sendo ensinado a você, qual o objetivo, qual o princípio, qual a edificação, para onde te leva. É isso que a igreja precisa, nós precisamos congregar para isso, para receber a leitura da palavra e receber a aplicação dela para a nossa vida pessoal. Hoje não existe, é muito raro isso dentro de muitas igrejas, porque está faltando pessoas aptas para isso, capacitadas, porque muitos hoje que estão aí na frente de grupo não tem preparação, não tem vocação, não foi chamado, e muitos que foram chamados e têm vocação se corromperam, não estão mais com o compromisso da palavra, estão levando o povo a tropeçar. Vem para cá, vamos para a palavra, é isso que nós precisamos. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, Paulo vai dizer: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aqui nós aprendemos três coisas. A primeira, o tempo da graça foi manifesto. A segunda, a graça teve uma função pela qual foi manifesta a graça de Deus. Teve um objetivo. E a terceira, tem um alvo. O objetivo foi salvar. E o alvo dessa salvação é o homem. Deu para entender? Dentro desse texto que nós lemos, porque a graça de Deus se há manifestado. Se há. Chegou o tempo. Ela foi manifesta. O favor, a graça de Deus, foi manifesta ao mundo. E esse favor, essa graça foi manifestada aonde? Quem é essa graça? Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ali foi manifesto, quando Jesus nasce, vem ao mundo, foi manifesto a graça de Deus ali em Cristo. O favor de Deus agora na terra para os homens. Está entendendo isso? Então, porque a graça de Deus se há manifestado. O tempo da graça, o tempo da promessa que Deus tinha feito, que iria trazer aquele que viria ao mundo e que toda a nação seria bendita por ele. Jesus. Foi cumprido esse tempo. Aí ele vai dizer: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação. Essa graça veio trazendo salvação. O objetivo dessa graça foi trazer salvação. Está entendendo o texto? Está recebendo a instrução da palavra? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação. O objetivo da vinda de Jesus foi salvar. Ele mesmo disse em Lucas 19:10,
Eu vim salvar e buscar. Jesus não veio para dar vida boa a ninguém na terra. Jesus não veio para dar prosperidade, para dar o que a pessoa quer. Jesus não veio trazer solução de problema material. Jesus não veio resolver o problema deste mundo do homem. Jesus veio para resolver o problema espiritual do homem. A maior necessidade da humanidade é espiritual, não é material. Jesus veio resolver o problema espiritual do homem, a relação do homem com Deus, a situação do homem com Deus. Foi isso que Jesus veio fazer ao mundo. Ele veio salvar. Agora, continuando o texto que a gente está estudando ele aqui e aplicando ele para você entender. Porque a graça de Deus se ha manifestado, o tempo de Deus cumprir a sua misericórdia em favor do homem foi feito, a graça se manifestou, para quê? Trazendo salvação. O objetivo dessa graça foi trazer salvação. Aí o texto vai continuar dizendo, a todos os homens. O alvo dessa graça é os homens que precisam de salvação. Está entendendo aqui? O alvo da graça de Deus é os homens que precisam de salvação. O texto vai dizer, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus não é limitada, meu amigo. A graça de Deus não é limitada, meu irmão. A graça de Deus não é para um grupo e outro não. A graça de Deus foi manifesta para que todos os homens se salvem. Porque essa é a vontade de Deus, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 2, versículo 4. Você vai conhecer e ver essa verdade que eu estou falando. Porque eu falo principiado na palavra. Eu não falo o que eu acho, nem aplico a minha interpretação no texto. Você está vendo eu explicar o texto aqui dentro do texto. Porque a graça de Deus se ha manifestado. O tempo da graça. Trazendo salvação. O objetivo da graça. Salvar a todos os homens. O alvo desta salvação é o homem. O alvo da graça de Deus é o homem. Mas é o homem que tem que receber essa graça ou rejeitá-la. Pela graça sois salvo, mediante a fé. A fé é o ato do homem em receber a graça. É o ato, é a ação que Deus quer do homem para que ele alcance essa graça. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Não tem essa coisa de que Deus determinou, a graça é limitada. Ele já escolheu uns. Porque nós somos os escolhidos da graça. Quem disse isso? Que interpretação é essa que não tem base na Bíblia? Não vem pegar lá Romanos 9, Romanos 11. Não vem pegar lá Efésios. Não vem pegar texto que fala de predestinação, de escolhido. Porque vocês interpretam errado. Os escolhidos de Deus é o povo de Israel, segundo nação, que Deus vai cumprir o propósito ainda com ele. E aquele que está em Cristo é aceito por Deus, predestinado ao céu, escolhido para a promessa, fazendo parte da promessa, como disse Paulo. Olha o que Paulo vai dizer sobre isso, escrevendo aqui sua carta, fazendo parte da promessa, aos Efésios. Olha o que a palavra diz. A gente tem que trabalhar as escrituras. Não é pegar um texto e ficar preso nele. É uma exegese. É pregar a palavra pela interpretação da palavra, não é pela minha. Olha o que Paulo vai dizer aos Efésios. Paulo vai dizer, Efésios 2, eu vou ler Efésios 2, versículo 11 ao 13. Portanto, lembrai-vos de que em outro tempo, Paulo está falando com os gentios aqui, tá? Lembrando que em outro tempo eram gentios na carne, se chamado circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora, em Cristo, aprenda uma coisa, nada fora de Cristo o homem tem de Deus. É em Cristo. Você só é escolhido, predestinado, eleito em Cristo, se você crê. Mas agora, em Cristo, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Não tem dois povos, é um só. Seja judeu, grego, gentil, todos em Cristo é um só.
Amém? Então, agora, olha o que Paulo vai dizer aqui também. Muitos que dizem que não, a predestinação, porque é escolhido, é predestinado de antemão. Mas a predestinação que a Bíblia fala não é do jeito que o povo ensina aí. A fatalista, a incondicional. A Bíblia fala de predestinação de eleição, mas em Cristo, para quem crê. Foi o próprio Jesus que disse, quem crê será salvo. Ele não disse quem foi escolhido já é salvo, não. Ele disse quem crê. Meu irmão, será que essas pessoas creem mais no que ensinam os teólogos por aí do que no que Jesus falou? Jesus vai dizer que a salvação não é uma predestinação. É um ato do homem receber e aceitar pela fé, crendo. Amém. Olha o que diz o texto aqui, porque Efésios fala de predestinação. E eu vou ler. Nele digo em que... Eu estou lendo Efésios 1, 11. Olha o que diz Efésios. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, prestou atenção? Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, os judeus esperavam em Cristo. Paulo fala que nós, em que primeiro esperamos em Cristo, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Logo a gente aprende aqui que salvação não é questão de ser escolhido de antemão. Salvação é quando você crê em Cristo, você faz parte desse povo que é eleito, selado pelo Espírito Santo da promessa para a vida com Deus no céu. No céu, amém? Mas eu não quero entrar nesse contexto aqui, dessa predestinação fatalista. Eu não quero agora aqui, eu quero ir só explicando um pouquinho para você aprender, tá bom? A Bíblia fala de predestinação, mas vai aprender, vai fazer um exame bíblico para aprender o que é essa predestinação, tá bom? Não é no indivíduo particular, é no indivíduo que crê em Cristo. Deu para aprender? A predestinação não é em você que foi escolhido de antemão. A predestinação é para aquele que está em Cristo e persevera até o fim. Esse está predestinado ao céu. Porque ninguém que está em Cristo vai para o inferno. Ninguém que crê em Jesus vai perecer. Todos que nele crê, Jesus disse, quem crê em mim será salvo. Quem não crê, permanece condenado. Amém? Vamos lá. Então, voltando para Tito, capítulo 2, versículo 11, que nós estamos lendo e meditando, aprendendo mais de Deus, Paulo vai dizer, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, o tempo da graça de Deus se manifestou. O alvo dessa graça é o homem para salvá-lo. Agora o versículo 12 diz, ensinando-nos. A gente tem que aprender, a gente tem que seguir, a gente tem que submeter à direção da graça. Não é assim. Não, já estamos salvos pela graça. Não, não precisa a obra do homem, não é a obra do homem para ser salvo. É o esforço do homem, é a submissão do homem para ele permanecer com essa graça. Porque ele abre mão sim da graça. Deu para entender? Aí Paulo vai dizer, ensinando-nos que, renunciando, quem tem que renunciar é você, é eu. Quem está na graça, aparta-se da iniquidade. Deus, ele nos dá a capacidade de vencer o pecado, porque o homem é escravo, que está sem Deus, que está sem Jesus. Mas quando ele crê em Jesus, ele tem uma capacidade de vencer o pecado, de resistir. Mas é ele que vai escolher resistir a Deus ou se submeter ao diabo. Porque Deus dá a graça, a capacidade. Mas Deus não força você a andar com ele. É você que escolhe pela sua liberdade de escolha. Isso chama-se livre-arbítrio. Que tem pregadores por aí que diz que não existe. Porque se acham sábio demais, quer mostrar que essa verdade dele, que é mentira, é a verdade de Deus. Só que não. O livre-arbítrio, que é o direito de escolha, o que não tem na Bíblia é o nome, livre-arbítrio. Mas em toda a Bíblia a gente vai ver Deus dando ao homem o direito de escolher se quer continuar com ele ou não. Se obedece a palavra dele para viver com ele eternamente, ou se desobedece para sofrer a condenação do pecado. É o homem que escolhe o seu caminho, porque é o homem que vai dar conta de si, é o homem que vai responder pelas suas obras.
E a condenação do inferno é pelas obras do homem, porque o salário do pecado é a morte, fala de condenação. Salário é recompensa pelo que o homem merece. Deu para entender? É porque esse povo não sabe, não tem a mente aberta para a palavra, aí fica ensinando um bocado de heresia ao povo, para desviar o povo da palavra, porque tais pregadores estão com a mente cega, privados da verdade do evangelho, porque o Deus desse século cegou a mente desses incrédulos que estão pregando contra a mensagem de Cristo, contra o evangelho, uma graça libertina, uma graça sem compromisso, umas doutrinas de demônios, levando o povo a viver vento de doutrina, o evangelho anátema. Cuidado com esses pregadores por aí, que estão surgindo aí, querendo mostrar sabedoria, que conhece todo termo bíblico. Cuidado. Vamos aprender de Cristo com humildade, simplicidade e a gente será bem-aventurado. Amém? Jesus disse, aprendam de mim. Não tem teólogo A, B ou C, doutrina de fulano, doutrina de ciclano, doutrina de Beltrano. É a doutrina de Cristo que nós temos que estar guardando, cuidando dela, porque fazendo isso, te salvarás a ti e os que te ouvem. Então Paulo vai dizer, versículo 12 do capítulo 2 de Tito, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às coisas, à concupiscência mundana, vivamos nesse século presente sóbria, justa e piamente. Uma vida sóbria. Tem muita gente embriagado aí. A sobriedade aqui que a Bíblia pede para a gente viver, não está falando de bebida do corpo, não. Está falando de costumes, de conhecimento de espiritual. Nós temos que viver uma vida sóbria na direção da doutrina de Cristo. Muita gente embriagado com muitas doutrinas aí. Muita gente embriagado com muitos ensinamentos aí. Muita gente embriagado andando por muitos cantos, sendo dirigido por muitas vozes, sendo levado por muitos ensinos. Cuidado. Tem que viver uma vida sóbria. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo está ao vosso derredor, o vosso adversário, bramando como um leão. Pedro vai dizer isso. Primeira carta de Pedro 5,7. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E como é que o diabo traga esse povo? Quando ele perde o entendimento, o conhecimento. Deus vai dizer, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento e porque desprezaram o conhecimento. O povo de Deus é destruído. Deus disse aqui, Oséias 4,6, o próprio Deus dizendo que o povo dele foi destruído. Ora, peraí, interrogação aqui. O povo de Deus foi destruído e Deus não tinha poder para proteger esse povo, não é? Se o próprio Deus vai dizer que o povo dele foi destruído, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Deus não tem poder para proteger esse povo, não é? Deus tem poder para fazer o que ele quer, mas tem que entender que o homem tem a sua responsabilidade. O homem tem a sua responsabilidade. Vida com Deus é escolha. Você é uma criatura que tem um dom, tem evolução, tem direito de escolher e decidir. Você tem uma consciência, você tem uma responsabilidade diante do dom que Deus lhe deu. Andar com Deus não é a força, não é um decreto incondicional de Deus para ninguém andar com Ele. Andar com Ele é escolha. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Foi o que Jesus disse. Esse povo que prega essa doutrina da predestinação fatalista incondicional não está na verdade do Evangelho de Cristo. Estão deturpando a verdade. Deu para entender? E quando Deus diz, o meu povo foi destruído porque o povo não se manteve fiel à palavra dele. O povo apostatou da palavra dele. Muitos hoje também têm apostatado. Vida com Deus é na palavra, submissão a Deus é na palavra, consagrar a vida a Deus é na palavra, santificar a vida a Deus é na palavra, não é dentro de movimento religioso, de formalidade, de devoção, de sacrifício, de ritual, é na palavra, irmão. Quando eu não me mantenho na palavra, eu me perco e o diabo destrói a vida, a comunhão do homem com Deus. Leva o homem a seguir doutrina de demônios, tirando o homem da verdade do evangelho. Por onde nós temos que andar para no final alcançar a salvação, indo até o fim, porque o fim da nossa fé alcançaremos a salvação da nossa alma. E Paulo vai dizer aqui, nós temos que aprender, andar uma vida sóbria com Deus, uma vida justa e aprender pela palavra. Por isso que o povo de Deus tem que estar sendo instruído todo dia pela palavra, para corrigir, repreender,
para trazer de volta aquele que está se desviando, para orientar aqueles que estão perdidos sem orientação, para iluminar a mente daquele que está em dúvida, daquele que não tem nenhuma direção. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela dá entendimento ao simples, quando ela é feita a exposição corretamente. Viver uma vida sóbria, uma vida justa. A vida justa é pela palavra, andando e vivendo e praticando tudo que a palavra diz. Não é o que ensina as religiões, é o que ensina Jesus, a sua palavra. Aí, olha o que diz o versículo 13, irmãos. Irmãos, olha o que diz o versículo 13. Escuta aí também. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando. Quem está em Cristo, quem está vivendo por fé em Cristo, tem que estar aguardando essa esperança. A esperança do cristão não é uma vida de paraíso na terra. A esperança do cristão não é viver um mundo de maravilhas na terra. A esperança do cristão não é alcançar bênção, casa, carro, vitória nesta terra. A esperança de quem crê em Jesus é perseverar, manter-se fiel a Ele, aguardando o dia que Ele prometeu que vem. Para quê? Para nos tirar desta vida e nos levar para Ele. Para que aonde Ele estiver, estejamos nós com Ele, para viver assim a vida eterna em abundância lá no céu, não é aqui na terra. Deu para entender? Tem uma doutrina aí da escatologia consumada que ensina que Jesus já veio. Isso é doutrina de demônio, irmão. Sai daí. Quem está em Cristo tem que estar aguardando esta vinda, ele não veio ainda. Então, se essa doutrina está dizendo que ele já veio, observe aqui, pense, seja inteligente. Logo vai de encontro. Logo vai de encontro à verdade do Evangelho. Se ele já veio, então eu não posso aguardar mais nada. Então eu não vou viver mais por fé. Se ele já veio, então eu já vou receber a promessa. Se ele já veio, então eu já vou estar no céu. E porque eu creio nele, estou aqui ainda? E porque ninguém viu nenhum fato, nenhuma situação, nenhuma evidência de um acontecimento desse no mundo ainda? Porque todo mundo está ainda normal. O mundo está normal ainda. Porque o mundo só vai virar de cabeça para baixo, vai ficar um caos quando esse momento se der. No momento do arrebatamento do povo de Deus, o mundo passa a virar um caos, porque vai ser um grande acontecimento que vai ser notório no mundo inteiro. Todo mundo vai estar em alvoroço, porque partiu daqui uma grande multidão de pessoas, isso vai ser noticiado no mundo inteiro, o sumiço de milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, quando Jesus vier no arrebatamento. Mas esse povo da escatologia consumada, uma doutrina aí de demônio que surgiu aí, e tem pastores aí ensinando aí com muita sabedoria, mostrando muita eloquência, né? Usa o slide, faz a sua propaganda e interpreta o texto do jeito dele para provar que Jesus já veio. Onde dizem que a Bíblia é um livro consumado, tudo já foi consumado. O juízo já aconteceu. O anticristo já apareceu, dizem que foi no ano 70. Esse povo está cego e quem seguia vocês está cego também. Cuidado, você que está indo nessa direção. Volta enquanto é tempo. A luz de Deus está aqui sendo anunciada para você. Saia dessa escuridão, dessas trevas. Porque essa doutrina da escatologia consumada é uma doutrina de demônios. Se você analisar direitinho os pontos que ela afirma, os princípios dela, vai de encontro à verdade do Evangelho de Cristo. Paulo vai dizer, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. Jesus não apareceu ainda. Jesus não veio ainda. Nós temos que se manter fiel a Ele, tendo pouca força, aguardando a palavra dEle e não negando o nome dEle, porque Ele vem, Ele não veio ainda. A esperança de quem está aguardando nele não vai se decepcionar. Quem está esperando em Cristo não vai se decepcionar, ainda que morra. Mas quando Jesus vier, o corpo vai ser ressuscitado, o Espírito voltará a habitar num corpo glorificado. E os que estiverem vivos nesta ocasião terão seus corpos mortais transformados da imortalidade, seus corpos corruptos
transformado da incorruptibilidade. Isso não aconteceu ainda, amigo. Você que diz que Jesus já veio, tu que crê nele, qual é a tua esperança então? Se tu está num corpo mortal ainda, ele não te levou para o céu não? Tu está vivendo ainda numa vida efêmera, maldita, num corpo corrupto do pecado e não foi transformado ainda não? Então tu está vivendo uma fé cega, amigo. A nossa não. A nossa fé é viva, a nossa esperança é viva. A nossa esperança é porque ainda não alcançamos a promessa. Por isso que é esperança. Por isso que estamos vivendo ainda por fé. A fé só vai findar quando Jesus voltar. Aí não precisamos mais da fé. Mas enquanto estivermos aqui, tendo pouca força, não devemos negar a palavra dele e guardar o nome dele. Isso é fé, combatendo o bom combate da fé até a morte, porque ao final da nossa fé, alcançamos esse grande e glorioso dia, aleluia, a salvação, a transformação do corpo, a ida com o Senhor lá nos céus, e muita gente está pregando uma mentira. Paulo vai dizer, aguardando, irmão. A maior prioridade e esperança e promessa que o cristão em Jesus tem que guardar e valorizar e priorizar, está se alegrando nela, é nesse grande e glorioso dia, o dia da vinda de Jesus Cristo. Não importa se você morreu, vai ser ressuscitado. Nem os mortos vão perder esse momento. Oh glória, como Deus é tremendo. Nem os que morreram vão ser privados deste momento. Nem a morte pode nos privar da vitória, da esperança, desse grande momento. Porque diz a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 4,16, e esses ministros das trevas que pregam essa doutrina da escatologia consumada, eles dizem que isso já se cumpriu, é mentira, são mentirosos, são filhos do diabo tais que pregam essa doutrina, não tenha Deus, porque essa não é a doutrina de Cristo. Esse evento de 1 Tessalonicenses 4,16 ainda não aconteceu. Paulo, quando falou isso, Paulo acreditava que o arrebatamento ia se dar com ele vivo ainda. Ele morreu e não se deu esse acontecimento ainda. Paulo vai ser ressuscitado com todos os que morreram em Cristo. E nós, se estivermos vivos nessa ocasião, vamos ser transformados esse corpo. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 4,16, e porque a trombeta vai soar, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles levados ao encontro do Senhor nos ares, para estar para sempre com o Senhor. No soar e tocar da trombeta, os mortos ressuscitarão. E nós que estivermos vivos, seremos transformados. Isso vai se dar num abrir e piscar de olhos, como disse Paulo escrevendo aos Coríntios 15, 52 ao 56. Dá uma lidinha aí. 1 Coríntios 15, ali fala do arrebatamento. Como vai se dar essa transformação? Vai ser num abrir e piscar de olhos. Os mortos vão ressuscitar em glorioso. Os vivos vão ser transformados. Isso não aconteceu ainda, irmão. Não dá ouvido a essas vozes, essas bocas, esses teólogos, esses pregadores que desviam você da esperança. Aguardando, todo aquele que crê em Jesus tem que estar aguardando este grande dia. O apóstolo João, que foi revelado a ele o Apocalipse, ele morreu e Jesus não veio. Jesus não disse que ele ia ficar vivo até a vinda dele, porque eles argumentam isso. O apóstolo João que escreveu o Apocalipse, no final da oração dele, ele ora, ora vem Senhor Jesus. Jesus não veio não, meu amigo. Uma prova de que ele não veio é os muitos cristãos que estão aqui perseverando e batalhando pela fé. Porque quando ele vier, ele vai consumar a nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluias. Então aguarda essa esperança. Paulo vai dizer, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo para nos remir. Ele morreu para isso. Aquele que morreu para nos justificar, ele ressuscitou pela nossa esperança e vai voltar para concluir essa esperança. Amém? Então nós lemos aqui esse texto da carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade, à concupiscência mundana, vivamos nesse século presente, justa, sóbria e piamente.
Então eu quero que você entenda isso, que a partir daí, meu amigo, Paulo vai dizer, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. Essa é a nossa prioridade. Depois que crermos em Jesus, depois de crer em Jesus, todo cristão tem que estar se alegrando na esperança, tendo paciência na tribulação e perseverando, viu? Persevere, porque Jesus disse, aquele que não perseverar até o fim não será salvo. Tem que perseverar até o fim. Amém? Aguarde essa esperança. Fica aí para vocês, nessa manhã de sábado, 18 de fevereiro, essa porção da palavra de Deus, para a edificação da fé de cada um de vocês que estão ouvindo essa ministração. Aqui, você recebe a luz de Deus, o alimento para a tua alma, a doutrina, a instrução, a correção, para a edificação da tua vida com Deus. Aqui não tem blá blá blá. Aqui não tem revelação. Ei, Deus está dizendo, pare, não muda esse vídeo, porque Deus está te dizendo, Deus mandou dizer, não. Aqui tem ensino, doutrina, do que está escrito na revelação de Deus, escrita, Bíblia. Você tem que buscar de Deus na revelação dele, segura que é a palavra dele. Não na revelação desses homens que diz que Deus está revelando. Cuidado, saia desse engano, não se deixe levar por essas vozes. Busque, Jesus disse, errais, não examinando as escrituras, nem conhecendo o poder de Deus. Jesus vai dizer, bem-aventurado o homem que ouve e pratica a minha palavra. Jesus vai dizer, eu comparo o homem prudente que edifica a sua casa na rocha, aquele que ouve e pratica a minha palavra. Então, deixe de estar correndo atrás dessas vozes aí. Deixe de estar assistindo esses vídeos desses caras que criam esse emocionalismo. Ei, não mude não, não mude não. Deus tem uma palavra para você. Deus está entregando uma vitória. Deus está te dando dinheiro. Deus está te dando bênção. Sai daí. Isso é mentira do diabo para enganar e massagear o ego do teu coração. Você tem que ouvir a palavra que corrige, que repreende, que disciplina, que ensina, que orienta, que instrui. Procure homens que digam, ei, a palavra de Deus vai nos ensinar assim, 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 assim. Amém? E não esses profetas aí que criam esses movimentos místicos de sobrenatural, de revelação, de visão. Quem tem ouvido para ouvir que ouça. Amém? Não estou aqui para querer convencer ninguém. Estou aqui para pregar a palavra, anunciar a verdade. E o próprio Jesus disse isso. Eu acho interessante. Eu acho interessante quando Jesus diz assim, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Porque no princípio Jesus mandou pregar o evangelho só para os judeus. No princípio, Jesus, porque ele estava trabalhando logo os judeus. E depois que Jesus morre e ressuscita, ele aparece agora aos apóstolos, e agora ele dá essa ordem aos apóstolos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vá por todo lugar, pregando o evangelho a todas as pessoas. Aí ele diz assim, quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Isso é o quê? Responsabilidade de uma atitude de ação do homem que vai ouvir. Se ele crê e se submeter, voltar para a palavra, ele é salvo. Se ele ouvir, não crer, não der ouvido e continuar na direção dele, continua condenado. Concorda comigo? Foi o que Jesus ensinou ou não? João 3,18. Quem crê em mim não será condenado, mas quem não crê já está condenado. É responsabilidade do homem ou de Deus? Jesus vai dizer assim, quem quiser vir após mim, é Deus que puxa pulso ou é o homem que escolhe seguir a ele ou não? Deus ensina ao pecador o caminho que ele deve andar. Deus dá testemunho de Jesus para o mundo. Deus traz o homem a Cristo. Mas se o homem não quiser vir, ele fica e vai perecer. Amém? Aprenda uma coisa. Salmos 25, versículo 8 e o versículo 12, vai dizer que Deus não puxa o pecador à força para o caminho que ele quer que o pecador venha. Deus ensina ao pecador o caminho que ele deve escolher. A Bíblia ensina assim. E por que esse povo ensina que Deus já decretou um para o céu e para o inferno? Ah, porque eu sou escolhido. Cuidado com essa conversa de escolhido. A Bíblia não diz que escolhido é salvo, não. A Bíblia diz que salvo é quem crê em Jesus. Amém? Aprenda isso. Não, mas Jesus disse, não foi vós que escolheu a mim, eu escolhi a vós. Mas espera aí. Esse texto aí não está dentro de um contexto de salvação.
Esse contexto, quando Jesus diz isso, está dentro do contexto da escolha para ministério. Quando ele escolheu os 12 para enviar. Valeu o contexto. E quando a Bíblia fala dos escolhidos, não se refere ao homem para salvação. Fala dos escolhidos, nação de Israel. Porque Deus escolheu esse povo como nação, para um propósito, uma finalidade. E vai se cumprir ainda. Cuidado, viu? Aprenda a Bíblia com quem ensina a Bíblia. Saia desses ensinadores que não têm compromisso com a palavra, que têm a mente obscurecida pelo maligno, que prega a heresia de perdição, que faz você apostatar da fé, que leva você a viver um evangelho anátema, que leva você dentro de heresias de perdição, que leva você a se afastar de Deus por muitos ventos de doutrina, que aplica para você uma instrução, um ensino, uma doutrina dentro das interpretações errôneas, contrariando a verdade do evangelho. Cuidado, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Amém? Deus abençoe. Meu compromisso é esse: pregar, ensinar, instruir, orientar, corrigir, refutar com a verdade que liberta, com a verdade do Evangelho de Cristo. Amém? Estamos juntos? Deus abençoe a todos.